Oi, turma, tudo bem com vocês? Então, a gente vai continuar, né, falando aí da inovação na empresa. A gente está falando, a gente viu um pouco do conceito, o que ela aborda, o que seria, né? A gente vê que é criar algo novo. Então, a gente na aula passada a gente finalizou nesse temazinho, né, inovação na empresa, e aí agora a gente só vai dar continuidade e conhecer um pouco mais todos os fatores que agregam aí para nossa inovação, tanto fora da empresa, né, como até mesmo no comércio ou em casa, porque muitas das vezes, como a gente viu, né, que inovação ela tem uma ação perfeitamente planejada ou simplesmente por acaso, né? Então, esse por acaso, ou até mesmo perfeitamente planejada, muitas das vezes também pode sair da nossa casa. A gente sentado, a gente fazendo algo para nós mesmos e surge aí uma ideia, né? Surge uma inovação no nosso pensamento, que é só questão de tempo para colocarmos em prática. Então aqui temos a inovação na empresa, tá? Continuando um pouco mais desse conteúdo que gera aí bastante conhecimento, né, entendimento para que se torne uma inovação. Então aqui ele fala para a gente que são todos os fatores citados, o mais crítico e danoso, que é o comportamental. Isto porque se as pessoas se sentirem tolhidas, né, ou perceberem que os seus esforços são interpretados como ações cujos riscos envolvidos não são compartilhados com a empresa, elas simplesmente farão inovação. Então é preciso aí que os gestores estejam preparados para encorajar e motivar essas iniciativas de inovação. É fundamental que os colaboradores se sintam seguros e apoiados em suas iniciativas de inovação. Os eventuais fracassos e riscos inerentes, assim como os louros, como são chamados, tá, turma? Do sucesso obtido. Então deve ser igualmente compartilhado. Com isso, né, percebe-se que a inovação deve cada vez mais resultar de uma abordagem bem sistemática, tá? E fazer uma programação toda bem planejada dentro da empresa, as quais aí a sinergia interna, né, todas essas sinergia interna, desde a parte do colaborador até os líderes, são situações que têm que ser encorajadas, tá, para aqueles colaboradores. São situações que têm que ser aí planejada, uma comunicação visível e objetiva e claro, né, para que aqueles colaboradores que vão procurar algo para inovação dentro do setor se sinta seguro e consiga realizar, né, esse desafio. Muitas das vezes a empresa ela se pega numa atividade repetitiva cuja ela quer fazer uma inovação. Só que essa inovação ela só surge através de quem realmente, né, faz, tá, essas atividades, quem realmente pratica essas atividades. Quem são essas pessoas, né? Quem é que pratica essas atividades? São os próprios colaboradores, né? Como se diz de antigamente, como se dizia antigamente, são os próprios empregados. Então eles próprios enxergam a necessidade de onde há a inovação, né? Onde tem que haver essa inovação. Então, parte daí os líderes incentivar esses colaboradores a fazer essa inovação. Tem sim que compartilhar ideias, tem sim que interpretar ações cujo, né, seja de agregar valor, agregar resultado, agregar valor e agregar resultado. Caso isso não ter, né, essa segurança, não ter essa comunicação objetiva e clara, se faz-se o resultado aí de uma inovação com resultado negativo, o que não passa pela nossa cabeça, né? A partir do momento que temos que inovar, a gente inova com querer obter um resultado positivo. Então,
o que ele cita aqui pra gente são todos esses pontos bem importantes mesmo. E que a inovação, né, dentro de uma empresa, ela pode ser considerada um sucesso de grande valor, criado por todos os fatores, por todos os setores também, tá? E aqui temos as condições, né, para uma inovação de sucesso. Essas condições vêm aí de Peter Drucker, né, com uma obra que ele apresentou aí de The Essential, né, Drucker, que defende que existe pelo menos 3 condições que tem que ser cumprida para se obter uma inovação de sucesso. A gente viu que Joseph, né, ele fez parte da inovação, ele tanto é o pai da qualidade, como ele também é o pai da inovação. E aí temos aqui o Peter Drucker, né, que também agregou valores, agregou ideias e colocou em prática suas teorias. Ele foi aí um escritor, professor, tá? E também consultor administrativo. Ele também é da origem de Austrália, a mesma origem de Joseph. Deixa eu tentar lembrar, perdão. Austriaca. Isso, austriaca. Ele também né? E é considerado aí o pai da administração moderna, tá? Então, Peter Drucker, ele, além de ser considerado o pai da administração moderna, né? Ele fez teorias bastante interessantes para a administração, né? Tanto para administração também para economia. E agregou bastante na evolução, em toda a evolução da administração moderna. É o mais conhecido e reconhecido aí como um dos pensadores de fenômenos e efeitos de globalização, tá, da administração moderna e também da ciência, que trata aí sobre pessoas dentro das organizações. Então, ele mesmo diz, né, com a teoria dele, é que a inovação é qualquer outra iniciativa, se há talento, há engenho e há predisposição. Então, é uma das frases bem citadas dele, dentro dos estudos dele, tanto como ciência e tanto como na administração moderna. É uma frase bem utilizada que ele coloca, né, junto com a inovação. Aí, para incentivar, né, dar um início de incentivo para esses colaboradores no tempo e da evolução de lá para cá, ele ainda continua com essas citações que muitos utilizam. Muitos hoje, estudantes, né, utilizam essas citações para trabalho, para incentivar, até mesmo dentro de empresas, de organizações, de comércio, né, que entende-se da gestão, que entende-se da administração, usam teorias dele porque são fortes, são positivas, traz, né, uma positividade tanto para aquelas pessoas que escutam. Então aqui ele coloca pra gente toda a negligência, né, tanto a negligência como também o sucesso da parte da inovação, né? Aqui a gente tem inovação, é trabalho, né, que ele fala aqui pra gente, ele coloca aí que inovação é trabalho, exige conhecimento, muitas vezes exige um grande engenho e claramente inovadores de maior talento, né, do que o resto de nós. Além disso, os inovadores raramente trabalham em mais do que uma área, apesar de toda a sua enorme capacidade inovadora. Thomas Edison apenas trabalhava na área da eletricidade, então ele trouxe, né, uma inovação aí na área da eletricidade, um grande exemplo também para a gente, que é o Thomas Edison, e de fato, né, a gente vê talentos e engenho ou conhecimento que ajuda bastante até hoje em dia. O que foi inventado antigamente, hoje em dia ainda é uma inovação, né? Porque tem lugares que, por exemplo, tem lugares que não tem luz, né? Então a luz ainda não chegou lá. Então o que acontece? Para eles é uma inovação, né? Para a gente já é uma coisa que se torna um pouco já antiga, né? Mas que é de suma necessidade.
E para essas pessoas que ainda não têm, é uma inovação. Então, querendo ou não, a ideia dele parte daí, né, de antigamente para cá, com essa visão de ser inovado. Outra situação também que agrega muito para gente em relação, né, a essas inovações é do que antigamente foi inovação, hoje em dia a gente utiliza e ainda não teve uma inovação em cima dessa da inovação de antigamente, tipo como se não tivesse ainda uma atualização, né? Tá para nascer ainda essas pessoas que vão atualizar as coisas que já foram inovação no passado e que utilizamos hoje em dia. A inovação é trabalho, né? Às vezes a gente está numa área da gente mesmo, a administração principalmente é uma área que provoca muito ter um resultado, adquirir uma inovação, né? Obter uma inovação dentro da empresa. Gestão, mesma coisa, gestão vai trabalhar com pessoas. Outra área também bem importante para a inovação é a área da qualidade, da gestão de qualidade, que também grita muito, né, obter uma inovação em cima disso. Até porque são produtos desenvolvidos, né? Então tem toda uma teoria, tem todo um estudo. Então 3 áreas bem importantes que faz assim, tem um impacto bem positivo, né, para se obter inovação. E inovação de sucesso, né? Por que colocar inovação de sucesso? Porque estudamos para isso, sabemos os passo a passo, né? E aí é só colocar em prática. Assim como o empreendedorismo, né? A gente estuda, a gente tem toda a base, tem todo o conhecimento e é só praticar. Então, 3 áreas fundamentais aí. As outras áreas também pode se incluir com certeza, mas assim, como eu coloco para vocês, essas são áreas, né, que realmente colocam um impacto bem mais visível e porque a gente já tem mais o conhecimento teórico, né? Digamos uma área de engenharia mecânica, né? Aquela pessoa ali tem uma ideia, só que ele ainda vai estudar para como é que ele vai desenvolver essa ideia dele, essa inovação dele. Então parte daí os estudos dele, tudo da área administrativa, da área de gestão, da área de qualidade. Então por isso que eu coloco essas três áreas bem importantes aí que como inovação é trabalho. E aí temos o segundo aqui, né, que era para ter sucesso, os inovadores têm que se basear nos seus pontos fortes. Então não adianta tu só ter inovação e querer depois colocar só ponto negativo. Ah, mas não vai dar certo aqui, aqui, aqui. Ah, mas pode acontecer isso, isso, isso. O que de fato acontece muito com a gente, né? É que a gente pensa primeiro se vai dar certo ou não e pontua muitos pontos negativos. Então não é dessa forma que a gente pensa. A gente tem que pensar somente primeiro nos pontos positivos. Né? Às vezes a gente até vê uma criança que ela vai fazer alguma coisa e quando ela vai fazer, ela não pensa. Não pensa no ponto negativo e nem no ponto positivo. Ela pensa em fazer, né? É a mesma coisa, a gente tem que ter aí essa ideia. Só que criança é criança, né? A gente já pensa dos dois lados, mas é focar em fazer e depois ir melhorando e melhorando. E aí se obtém um resultado bom, colocando os pontos fortes. Então aqui ele fala pra gente, né, que para ter sucesso os inovadores têm que se basear somente nos seus pontos fortes. Os inovadores de sucesso analisam um conjunto vasto de oportunidade, mas depois perguntam qual dessas oportunidades é adequada para mim, para esta empresa. Utilizo aquilo em que nós somos competentes e mostramos ter capacidade em termos de desempenho. Então, é outro ponto também. Não adianta você fazer, inovar naquela área que tu não trabalha. Vai te satisfazer? Né? Não vai satisfazer outros, mas tu não vai conseguir enxergar o teu sucesso. Né? Então, fica um pouco aí incoerente, né, referente a isso.
Então, basta tu fazer, né, criar uma oportunidade, criar uma inovação para uma área que te agrega, né, que supra toda a necessidade que tu tem ali naquele momento. É de uma forma competente, né, uma forma de tu fazer e experimentar o que tu fez. Então, dessa visão parte, né, para ter um sucesso. E, obviamente, né, ele continuando aqui, quanto a isso, a inovação não é diferente de qualquer outra iniciativa, mas pode ser mais importante na inovação basear-nos nos nossos pontos fortes, devido ao risco da inovação ao aumento do conhecimento e da capacidade de desempenho, que daí resulta. E a inovação, como qualquer outro empreendimento, também tem a ver com uma adequação temperamental. Então, com isso, né, as empresas ela não têm um bom desempenho numa coisa que não a respeita. Os inovadores, da mesma forma, têm que estar temperamente, né, em sintonia com a oportunidade inovadora e tem que ser importante para fazer algum sentido, né? Então, estarão ali disponíveis no horário de trabalho, eles têm que ser persistentes no árduo de às vezes se frustrar com alguma atitude de superiores dentro da empresa. E, por fato, quando isso acontece, muitos desses superiores não têm o próprio conhecimento do que é tentar inovar, porque a cabeça está tão fechada, né, pro que é antigo, pro que acha que o antigo sempre vai ser o melhor, porque sempre funcionou desse jeito, então é desse jeito que tem que continuar. Então, muitas das vezes o superior, quando a gente se frustra, né, com a atitude dele em relação às nossas inovações, querer inovar ali, querer obter um resultado ali, se frustra com uma atitude dessa. E aí, pelo fato de se frustrar, é porque realmente essa pessoa ela não tem assim uma base, um conhecimento de inovação, né? Até mesmo da área administrativa. E por experiência própria, isso já aconteceu comigo, né? De a gente querer mudar aquela rotina, de querer mudar, colocar uma inovação, até mesmo para melhoria de trabalho, cujo superior não quis de forma alguma, quis permanecer do mesmo jeito que estava. Então, isso são fatos importantes e é um fato também que já aconteceu na minha própria experiência e que eu coloco aqui para vocês como uma exemplificação. A inovação é feito da economia e da sociedade. Então, outro ponto que ele coloca aqui pra gente, né? Ele fala aqui que uma mudança no comportamento dos clientes, de professores, agricultores, cirurgiões, de pessoas em geral, normalmente está associada a uma mudança no processo. Forma como se trabalha e produz alguma coisa. A inovação, por seguinte, né, tem que estar aí sempre próxima no mercado, tem que se centrar no mercado e, sem dúvida, ter esse impulsionamento, tem de ser impulsionado pelo mercado. Então, nesse sentido, tá, turma, é salutar, né, e eficiente a integração e convergência entre todo o processo aí de efeito economia com a sociedade, né? Então, se haver mudanças, né, de forma que trabalha, que produz, praticar também, porque não adianta tu tentar mudar, outros fazem e você não. Então, é uma maneira aí de ser coerente com o que diz, né? Então, de fato é isso, é salutar e ser eficiente. E aí temos exemplo, né? Aqui tem um exemplo pra gente da inovação na empresa, né? Ao nível aí da inovação do processo, um exemplo de novos métodos de produção são a implementação de novo equipamento de automação numa linha de produção ou implementação em design, assistido por computador para o desenvolvimento de produto e a introdução de mecanismos de monitoração de GPS, então para serviço de transporte, implementação de novo sistema de reserva, né, numa agência de viagem, são também exemplos de inovação ao nível do processo. Então, um exemplo de inovação organizacional na estrutura de atividades comerciais é uma pequena introdução, né, que se utiliza por sistema de produção
chamado integrador de vendas e produtos, no caso, né? E também tem o desenvolvimento de produção e engenharia, porque faz muita parte também, faz muito impacto também com a inovação dentro da empresa. Então, são esses pontos, né, que se tem como exemplificação para dentro da inovação. E o mecanismo também do GPS, que é bem importante, né? Uma inovação em tanto. E sabemos que em relação ao sistema é um ponto positivo e é um ponto negativo. Porque, né, a gente vê que hoje em dia o sistema, o ponto fraco dele, né, é a tentativa de acesso insistente, cujo acaba sempre conseguindo. Então, nem tudo é 100%, né? Então, a gente verifica isso, a gente sabe que isso é fato. GPS, às vezes, coloca a gente no local completamente absurdo do que a gente queria. Então, só ressaltando, né, que a inovação também se resulta nem sempre ser 100% perfeito. Quando se usa a tecnologia, redes de linha, internet, essas coisas, nem tudo é 100%. Mas se tu fizer um projeto, né, dentro da empresa, cujo é a utilização de material, pode sim ser 100%. Mas quando se trata de internet, aí é outros 500, né? Então, para isso temos o sistema, tá? De dinamização, controle, validação e gestão da inovação. Temos o Innovation, né? Score, tá? Temos o sistema de gestão das atividades de investigação e desenvolvimento da inovação, tá? O IDI. Temos a certificação do sistema de gestão das atividades, IDI, parâmetro de IDI e programa Sebrae Intec. A gente sabe que a inovação partiu, né, dessas primeiras instituições. E aí, no empreendedorismo, a gente viu, né, o Sebrae e o Sebrae Tech, e aqui na inovação a gente também permanece vendo ele, porque ele foi importante também, tanto para o empreendedorismo como para a inovação. Então, o Innovation Score, gente, ele é todo aquele sistema de pontuação de inovação, tá? É um instrumento aí de autodiagnóstico de que obtém uma capacidade de desempenho dentro das organizações num domínio muito inovador mesmo. Então, cujo todo os resultados deverão, todo o resultado obtido dentro da empresa se tem aí como motivação, uma reflexão estratégica dentro das organizações e um processo inovador. Com isso, ele permite conhecer, né, toda a forma mais profunda das diferentes dimensões e que passa a sustentar tais processos aí e a identificar todo o potencial de melhoria. Define também estratégias competitivas que se baseia todo no conhecimento e na inovação, tá? Então, o Innovation Score, ele traz isso pra gente. O Sistema da Gestão de Atividades de Investigação e Desenvolvimento e Inovação IDI, né, é toda a implementação de sistema dentro de uma empresa, dentro de um comércio, tá bom? Sistema aí de gestão das atividades que torna mais eficiente e mais eficaz, tá? Traz uma estruturação bem organizativa e se faz toda a planificação das atividades que são desenvolvidas, que são processadas, tá bom? E se obtém aí a definição e uma atribuição de suma responsabilidade com a prática, com o procedimento, com documentação, todos os processos necessários para esse desenvolvimento. Se tem uma revisão, se tem uma implementação, toda a atualização, tá? Dentro da política do IDI das organizações. Já a certificação, né? Certificação do sistema de gestão das atividades de DI. Essa certificação,
no sistema consiste aí em uma verificação de sistema, tá? Que implementa por determinada organização. Ele satisfaz todo aquele requisito de quadro normativo e cria toda uma certificação com um códigozinho. Então, não sei se vocês já observaram em fazer um curso, não sei se já fizeram também cursos de... Tem até aqueles cursos de ISO 9000, ISO 9001 e tem uma numeraçãozinha bem no fundo. Então é como se fosse uma certificação de sistema de gestão das atividades de TI. Geralmente esses cursos voltados a empresas de grande porte, elas se tem uma numeração, tá? Então ele se coloca aí como certificação do sistema de gestão das atividades. O barômetro de IDI é uma plataforma, tá, que faz uma análise, faz a medição e acompanhamento da caracterização da inovação que é desenvolvida. Isso é visto muito em Portugal, né, mas nada impede de ter aqui nas nossas empresas aqui de Manaus, de grande porte, tá bom? E com base nisso, ele faz também indicadores de estatístico e métricas também, como a percepção baseada em respostas a questionário. Então, ele é um programa bem inteligente, né, que faz todo esse processo de desenvolvimento para obter um resultado dentro da empresa. Ele é um instrumento, ele pode também se tornar um instrumento de vigilância das experiências nacionais, tá? Então, ele pode ser um instrumento também de estudo e de análise de benchmark. Sabe o marketing? Pois é, só que aí a gente fala de benchmark. Benchmark, que ele é todo um estudo também voltado à inovação, um pouco parecido também com o processo de desenvolvimento de marketing. A gente vai conhecer esse benchmark. Não falo benchmark porque a gente sabe que a escrita de marketing é MARKINGT, né? A gente tem um Tzinho bem no final. Então, o benchmark ele já não tem esse T, então a gente não completa como marketing e sim com benchmark, né? A gente vê aí somente engolindo a letrinha T. Então, benchmark é um dos outros passos que a gente vai conhecer daqui a pouco, né, dentro da inovação. Todo o processo, todo o conhecimento, toda a evolução dele também, que é importante, porque ele agrega muito para dentro da inovação. Temos o programa Sebrae Tech, né, como eu falei para vocês, o programa Sebrae Tech é serviços aí em inovação e tecnologia. É um instrumento de sistema do próprio Sebrae, tá, que permite aí às empresas demandantes, né, ter o acesso a conhecimento tecnológico e existente de infraestrutura de ciências. Tem também a tecnologia de inovação, né, visando aí a melhoria de processo, de produto ou introdução de inovações nas empresas ou no mercado, tá? Então, o Sebrae Tech tem esse serviço importantíssimo aí, serviço em inovação tecnológica. Aqui temos os conceitos, tá, da inovação e criatividade. Então, criatividade e inovação são indissociáveis, né? No entanto, precisamente são sinônimos. Os autores do Bailey Simpson Jr. distinguem afirmando que a criatividade é a faísca e a inovação é a mistura gasosa. Então, a primeira dura um pequeno instante e a segunda perdura e realiza-se no tempo. É que a diferença entre a inspiração e a transpiração, né? A descoberta e o trabalho. Então, normalmente, a criatividade é um processo individual,
nasce de ideia que surge na cabeça de alguém, enquanto a inovação é um processo coletivo que deve ser trabalhado em grupo e conduz coletivamente a uma mudança de percepção. Por isso se diz, né, que determinada pessoa é criativa e a empresa ela tem aí todo o X, Y, Z, né, de inovadora. Então realmente, né, é uma visão desses dois autores, Simon Saint-Junho e do Abile, né? Então são aí visões diferenciadas que quase se obtém o mesmo resultado. Não existe aí, na visão, né? Não existe inovação sem criatividade, pois a inovação ela é a aplicação prática dessa criatividade. Tu vai ter uma inovação, com isso tu vai criar, né? Então é uma junção. Então, na visão assim, não existe inovação sem criatividade de forma nenhuma. Eles fazem, né, essa pontuação diferenciada, mas meu ponto de vista é esse. Qual é o teu ponto de vista? Aí fica uma pergunta para vocês que vocês podem até estar me respondendo lá. Qual é o teu ponto de vista, né, em referente a isso? O teu ponto de vista é um pouco baseado no que os dois autores colocaram aqui ou no que eu posso estar colocando para vocês, né, que não existe a inovação sem a criatividade. Então, pois aí a inovação ela é uma aplicação, tá, da prática da criatividade, seja ideia resultante de um processo criativo, vai passar a ser considerado como uma inovação, né? Então, caso realmente ela for aplicada, ela vai ser uma inovação, ela vai ser conhecida como uma inovação. E aí, qual é o teu ponto de vista em referente a isso? É igual a mim? É igual aos dois autores? Ou tu já tem uma visão diferente disso? Então, é uma ótima pergunta aí ser colocada, né, pra gente responder e ver se tá em sintonia com o conteúdo. Bem legal, tá? E diferença entre invenção e inovação. Meu Deus, né? A gente acabou de tentar ver aqui a inovação e criatividade. Agora eu vi a diferença de invenção e inovação. Então aqui ele fala que invenção costuma surgir de um processo criativo que transcende o escopo da ideia para uma ação prática. A invenção pode ou não ter o foco mercadológico ou um objetivo comercial determinado. A invenção ela costuma ter um protótipo, né, uma espécie de primeiro exemplar ou modelo do produto ou solução desenvolvida. Já a invenção torna-se uma inovação quando possui um potencial para ser utilizado no mercado, portanto, comercializada. A inovação, grosso modo, né, é a invenção que encontrou numa utilidade prática e demanda no mercado. Então, turma, quando esse protótipo, né, se transforma em um produto de comercialização, é importante observar o mecanismo, né, desse processo aí, porque esse processo, vendo aí o protótipo e o comportamento dessa invenção, todo o processo pode se tornar uma inovação, né? Então, a invenção que eu tive aqui foi de ter luz, né? Então, foi uma invenção. Para aquela pessoa que já conhece tudinho, é uma invenção. Para aquelas pessoas que ainda não conhecem, é uma inovação, né? Então, como eu coloquei a exemplificação da luz logo no slide anterior, podemos sim falar que a luz ela foi uma invenção de um camarada tal. Para ele foi uma invenção dele. Para nós que nunca tinha visto, foi uma inovação ali naquele local. Então, há esses modos, né, aí de visão que se torna toda essa transformação, né, em protótipo. E aí temos a inovação na empresa, né, como eu falei para vocês, de benchmarking,
né? Benchmark aí que consiste no processo de busca das melhores práticas da gestão da entidade numa determinada indústria que se conduzem desempenho superior. É visto como um processo produtivo e através do qual uma empresa examina como outra realiza, né, uma função específica a fim de melhorar a forma como realiza a mesma ou uma função semelhante. O processo de comparação de desempenho entre os dois ou mais sistemas é chamado de benchmark. E as cargas, né, usadas são chamadas também de benchmarkings. Markings e mark, tá? Então, o processo de benchmark não se limita à simples identificação das melhores práticas. Também contempla, por exemplo, a sua divulgação por intermédio das diversas técnicas de marketing. Então, olha só, né? Marketing, a gente observa aí a escrita, marketing, né? Que se for utilizar na ponta do que lemos, poderíamos falar de marketing, né? Para a diferença de benchmark, é esses dois pontos aí que eu tentei colocar para vocês. Eu não sei se eu soletrei certo, né? Então, dessa maneira aí que é a diferenciação. Benchmarks, né, são chamadas aí quando se usa cargas usadas, tá? E benchmark é somente todo o processo dele de forma de melhorar, de realizar, né, todas as funções semelhantes, tá bom? Com isso, temos, tá, o benchmark, ele traduz-se não só através do qual se observa, aprende, melhora, podendo ser aplicado também em qualquer área de atividade organizacional, tá bom? Então, eu posso colocar na engenharia mecânica, vai ser meio difícil, né? Porque é difícil para aquelas pessoas de outras áreas entender todo o conceito de uma gestão, todo o conceito da administração em si, né? Tudo que traz aí pra gente.